Olá, boa tarde, estamos de volta, mais uma aula numa segunda-feira, linda de sol, final de semana maravilhoso, né? Bem quente. E hoje nós estamos no dia 22 de junho. E hoje é uma proposta bem tranquila, bem gostosa de fazer e um videozinho bem rapidinho hoje, tá bom? Página 28, abram pra mim, por favor. Eu vou ler para vocês o tema de hoje e é uma reflexão, vocês vão dar uma pensadinha com calma e depois fazer essa atividade, tá bom? Eu vou ler aqui, tá? Prestem bem atenção. A vida na Terra continuou. Até hoje, não se sabe exatamente o que aconteceu no planeta Terra, que tinha provocado o desaparecimento da maioria dos dinossauros, né? Então, como a gente falou na aula passada, não sabe se foi meteoro, se foi vulcão, exatamente o que fez que os dinossauros fossem extintos do planeta Terra. Não se sabe exatamente o que aconteceu, né? Mas nem todos os dinossauros foram extintos. Será que ainda existem dinossauros? Olha lá. Muitos daqueles que voavam, por exemplo, conseguiram sobreviver. Nossa, que interessante, vocês viram? Está escrito aqui no livro que os dinossauros, os que voavam, alguns deles conseguiram sobreviver. Olha lá. Vou continuar a leitura. Por exemplo, aqueles que voavam conseguiram sobreviver, né? A prof já leu essa parte. Outros animais menores e a maioria das plantas também não sumiram. Vocês lembram quando a prof mostrou lá no comecinho que falava sobre como é que surgiu a vida no planeta Terra? E olha lá, antes dos dinossauros, olha, plantas, lembram? Plantas, a libélula, alguns animais, tem o escorpião. Então, esses aqui conseguiram sobreviver, olha lá. Eles eram todos da época dos dinossauros. As plantas, olha, as árvores continuam, né? Nós temos bastante plantas, bastante árvores, exatamente como tínhamos na época dos dinossauros. Alguns sobreviveram a toda a extinção, que foram extintos os dinossauros, mas outros, as plantas, os animais menores, eles conseguiram sobreviver, né? Alguns deles, a libélula, viram que estavam ali na imagem? Ó, viram? Elas conseguiram sobreviver, ó, viu? Ao meteoro, ou ao vulcão, ou, né, o que tenha sido, que aconteceu. Olha lá, temos a esponja também do mar, olha lá, ela ainda tem, ó, ainda lá no fundo do mar a gente encontra. Deixa eu continuar a leitura para vocês. Então, vamos lá. O tempo foi passando, a terra foi se transformando e os animais e as plantas foram se modificando. Então, quer dizer que eles não são exatamente como eram iguaizinhos. Eles tiveram transformações, assim como o mundo se transformou, mudou, né? Agora nós temos diferentes tipos de plantas, de animais, temos muitos seres, né, os seres humanos que vivem aqui, toda essa transformação que aconteceu no planeta Terra desde a época dos dinossauros. As plantas também se modificaram, né? Tem outras espécies de plantas, animais também. Os dinossauros que voam, de repente, eles estão modificados. Eles podem ser algum animal que vocês conheçam, que vocês vê durante o dia a dia, que ele era um dinossauro, mas ele foi se transformando e mudando um pouco suas características, suas formas de se alimentar, né? E aí eles eram talvez os dinossauros antigos, mas com a mudança do tempo eles mudaram e não são exatamente como a gente conhecia, como a gente via nas imagens que eram os dinossauros, né? Então vamos lá, deixa eu continuar. Hoje vemos animais e plantas que são diferentes daquelas do passado. Ou será que não? É uma pergunta. Vocês acham que os animais e as plantas que a gente viu lá no comecinho do livro, naquela página que a prof mostrou, teve mudanças? Tem, muitas se modificaram, algumas se mantêm as mesmas, né? Aquelas libélulazinhas, a gente vê elas, na figura elas se manteve as mesmas que elas são agora. Algumas plantas se transformaram, deram flores, deram frutos, né? Então, alguns se modificaram e outros não. Então,
Você conhece algum animal vivo que se pareça com um dinossauro? Desenhe este animal e escreva o nome dele. Então, vocês lembram de ter visto em revistas ou até numa visita a um zoológico ou até, né, pela natureza, algum animal que tenha uma semelhança com o dinossauro? Eu, por exemplo, eu acho muito semelhante o lagarto. Inclusive, a gente até teve visita dele na escola, né? Que eles, num dia muito quente, eles dão uma passadinha rápida ali pelo pomar. O lagarto, eu acho ele muito parecido, uma semelhança enorme com o dinossauro. Temos o rinoceronte também, né? Tem aqueles chifrinhos dele, parece com o triceratops. O crocodilo também tem uma semelhança grande. Temos os animais, os que voam. Tem talvez um morcego, será? Então, na opinião de vocês, essa é a minha opinião. Eu acho as características deles bem semelhantes, desses animais que eu citei, mas a opinião de vocês, eu quero saber a opinião de vocês, qual desses animais ou algum que vocês conheçam que tem semelhança com o dinossauro? As características, ou até a forma de se alimentar, ou o jeito deles, ou os que voam, que vocês acham que eles são parecidos com esses animais muito, muito antigos que já estão extintos. Que pode ser que alguns sobreviveram e mudaram suas características, mudaram um pouquinho, tão diferentes, mas que são os dinossauros antigos, né? A gente não sabe. Os que os paleontólogos estudam e eles têm através desses estudos, alguns acreditam que sim, alguns sobreviveram e se modificaram através da mudança e a transformação do nosso planeta. Então aqui vocês vão fazer o desenho do animal que vocês acham que as características sejam semelhantes ao dinossauro e vocês escrevam o nome dele aqui embaixo. Aí, de acordo com os que vocês escolherem, vocês peçam ajuda para a família de vocês para escrever. Eles podem escrever numa folha branca, num quadrinho, e vocês copiem e escrevam o nome deste animal que vocês escolheram aqui, né? Foi o lagarto, foi o crocodilo, foi o jacaré, foi o que vocês acham que sejam parecidos, que é a opinião de vocês, e é o que está valendo a opinião de vocês, tá bom? Vocês vão escolher e vocês vão fazer o desenho e escrever o nome desse animal aqui, tá bom? Essa foi a nossa proposta de hoje. Um grande beijo e amanhã a Prof volta. Tchau, tchau!